Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho da glutamina. Tenho recebido aqui várias mensagens, várias dúvidas sobre a glutamina, esse aminoácido super interessante, e a literatura de fato é controversa. A gente tem estudos favoráveis a alguns usos e muitas vezes não se comprovam para outros usos, né? Então lembrar para vocês que a glutamina é um aminoácido não essencial. Então é um aminoácido que o nosso corpo é capaz de produzir e nós podemos adquirir através da dieta. A gente sabe que os aminoácidos essenciais, eles só podem ser adquiridos através da dieta e o nosso organismo não é capaz de produzir. Então existe uma enzima chamada glutamina sintetase que é capaz de produzir a glutamina a partir da amônia e do glutamato. E da mesma forma a gente tem uma outra enzima, que é a glutaminase, que é capaz de quebrar a glutamina, tá certo? Dos estoques que nós temos, e transformá-lo em glutamato e amônia. É muito importante a gente saber isso porque alguns aminoácidos, inclusive, podem derivar dessa quebra da glutamina, como por exemplo a arginina. E a arginina é um precursor do óxido nítrico e faz vasodilatação. Então a gente já pode aí observar algumas importâncias relacionadas com a glutamina. A glutamina é um aminoácido formado por 5 carbonos, né, e possui hidrogênio e oxigênio na sua molécula. E é o aminoácido mais abundante no corpo humano. Então a gente tem um estoque muito grande de glutamina nos músculos, no fígado, a nível pulmonar inclusive, e também no nosso sangue. E o exercício físico, ele por exemplo, consome muitos estoques de glutamina. Por exemplo, após 2 horas de exercício físico intenso, os nossos níveis de glutamina no sangue podem cair em torno de 70%. Então há um grande consumo aí relacionado com a atividade física. E a glutamina tem outras funções importantíssimas e aqui eu queria comentar com vocês. Uma delas, que traz grande uso para a glutamina, é sem dúvida relacionada com a nossa barreira intestinal. Então os nossos enterócitos, nossas células estão presentes no nosso trato gastrointestinal, são células muito importantes. Hoje a gente sabe que a microbiota intestinal, que são as bactérias que ali habitam, atuam em conjunto com essas células, e nosso sistema todo de defesa, inclusive imunológico, muitas dessas células de defesa do nosso corpo são produzidas nos nossos sistemas imunológicos presentes nessa barreira intestinal. E de fato, quando a gente observa, por exemplo, a ingesta ou o consumo da glutamina, esses enterócitos utilizam a glutamina como fonte para sobreviver, né? Então existem alguns usos aí da glutamina relacionados com melhora dessa barreira, com melhora desses enterócitos. E além disso, né, claro, além de fazer uso dessa glutamina, esses enterócitos vão fazer a absorção dessa glutamina, que vai diretamente para o nosso sistema porto-hepático, e aí aumentando os níveis de glutamina no nosso fígado, posteriormente no nosso sangue, e depois, claro, depósito das nossas células musculares, que são aí as células com maior estoque de glutamina hoje, que a gente tem os estudos mostrando no ser humano. Eu fiz umas anotações que eu queria discutir com vocês, inclusive, que eu acho que são muito pertinentes relacionadas à imunidade. Então, por exemplo, a gente sabe que os níveis de glutamina estão diretamente relacionados com os nossos níveis de glutationa. Existe um eixo chamado eixo glutamina-glutationa, e é um eixo muito importante para a nossa imunidade. Por quê? A glutationa tem uma potente ação de diminuição do estresse oxidativo, diminui toxinas inflamatórias como NF-kappa-beta, né? Então tem um grande poder aí de melhora relacionada com a imunidade, tá? Óbvio que eu estou falando aqui de fisiologia, então muitas dessas questões elas não se mostraram positivas em estudos científicos, e aí que são algumas ressalvas. Nós temos estudos mostrando isso do ponto de vista, por exemplo, in vitro, em camundongos, mas nós carecemos de grandes estudos randomizados com glutamina em seres humanos nesse aspecto. A gente sabe também, tem alguns estudos mostrando que a suplementação de glutamina e a glutamina está relacionada com maior produção da imunoglobulina A. Então a gente sabe que a imunoglobulina A tem uma ação imunológica importante, de modulação, né, do sistema imunológico. Então existem algumas suspeitas e alguns estudos que mostram essa relação, tá? Que eu acho que é bem importante a gente comentar. E de fato, lembrar vocês que alguns estudos mostram, inclusive, melhora na importância da secreção hormonal relacionada com a glutamina. Então, por exemplo,
A gente sabe que a produção do hormônio do crescimento, por exemplo, é derivada de vários hormônios, entre eles a glutamina, a arginina, né? Então, a gente tem alguns estudos mostrando que suplementações de aminoácidos em alguns períodos específicos do dia podem aumentar essa secreção hormonal. Isso vale também, por exemplo, para as células beta do pâncreas que produzem insulina, e elas também têm importantíssima ação desse eixo que eu falei, glutamina e glutationa, relacionado com a sua produção. Então, vários aspectos aí do nosso corpo humano relacionados com a glutamina que são extremamente importantes. E é claro, a gente tem também estudos, e aí sim, mais robustos, relacionados com performance física, né? Uma meta-análise muito recente demonstrou que tem uma melhora da massa muscular, inclusive a glutamina ela é importantíssima em processos catabólicos, então pessoas que estão com déficit nutritivo muito grande, a suplementação da glutamina é sem dúvida muito interessante, dietas muito restritivas, para que se evite o catabolismo, ou seja, a perca da massa muscular. E existem também muitos estudos relacionando a glutamina, suplementação de glutamina em pacientes críticos, pacientes que estão nos estados catabólicos relacionados com doenças, né? Então, quis aqui trazer para vocês uma revisão de várias coisas que a gente viu sobre a glutamina. Lembrando que a suplementação é muito importante que ela seja feita com o nutricionista, que seja feita com um profissional da saúde ou um médico especialista. Por quê? Porque a glutamina, de certa forma, você vai acabar fazendo a ingesta de um aminoácido que, inclusive, vai aumentar a sua ingesta calórica diária. Então, é importante estar muito bem equilibrado. Evite fazer suplementações que estão na moda sempre, ou que todo mundo fala para você fazer, por exemplo, tomar glutamina com limão pela manhã, né? Então, são casos e casos que a gente tem que, óbvio, estar observando com cuidado e tomar muita atenção com as automedicações, que é o que a gente vê muito hoje em dia, não só essa que eu falei aqui agora, mas também o uso de outros suplementos, muitas vezes, que não vão trazer benefícios para aquela pessoa e podem até trazer prejuízos, dependendo da dosagem, da forma como for utilizados, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sempre as dúvidas de vocês sobre glutamina, um tema maravilhoso e que é um prazer estar abordando aqui com vocês, mas resumindo é isso. É uma relação importante com a performance física, basicamente, evitando processos catabólicos. Existe algum grau de evidência em imunidade e sem dúvida nenhuma barreira intestinal, então acho que essa é uma das grandes pegadas. E eu não comentei com vocês a questão da perda de peso, apesar dos estudos serem controversos, a gente tem um estudo recente mostrando uma perda de peso em pacientes que fizeram uso da glutamina, e alguns cientistas inclusive advogam que isso pode ser pela mudança da microbiota intestinal relacionada com o uso da glutamina e melhorar essa barreira intestinal. Tá bom, gente? Um abraço para vocês.